Meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem de hoje, do dia 5 de setembro, está no capítulo 17 de 1 Reis. Capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 8, que nos diz o seguinte, fala da viúva de Sarepte. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepte, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepte. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E eis que chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso com um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo, nem senão somente um pouco de farinha, mas na panela e um pouco de azeite numa botija, e vim aqui para apanhar 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faze isso primeiro para mim, um bolo, porque um bolo pequeno, traze-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Minha irmã, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos chama a nossa atenção para as preocupações com a vida, pois Deus prepara o melhor para nós. Deus cuida do que é seu. A palavra de Deus diz que Deus mandou, ele diz para Elias que tinha preparado uma viúva para sustentá-lo. Elias chegando lá, na verdade a mulher, Elias pensou que seria uma empresária, porque naquela época não tinha INSS. Uma mulher viúva naquela época vivia desvalida. Mas Elias pensou certamente se era uma empresária, porque o povo estava morrendo de fome, 3 anos e meio sem chuva. E ele, quando chega lá, teve uma surpresa, viu uma mulher apanhando uns cavacos. E quando ele pede para água e um pão, ela disse: olha, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que vou fazer um bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. É o que tinha. Mas Elias diz: faz primeiro para mim, porque está escrito: assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará, nem o azeite faltará, até quando Deus mandar chuva na terra. Meu irmão querido, minha irmã, o que eu quero dizer com isso aqui? Que nós, com essa mente raquítica que nós temos, nós não conseguimos analisar os pensamentos de Deus, porque eu vejo aqui que Deus não era, na verdade, aquela mulher preparando para sustentar Elias, mas mandando Elias até Sarepta, porque tinha lá uma mulher escolhida de Deus, que apesar dos problemas, já tinha perdido a fé, para que Elias alimentasse ela agora com o pão da vida, que é a palavra do Senhor Jesus. Deus disse que era para ele, que a mulher ia sustentar ele, mas Deus mandou Elias para sustentar a mulher com a palavra da vida, que é o pão da vida. Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E agora, meu irmão, mas quando a situação são os problemas se acumula, a tendência de nós que somos ser humanos é perder tudo aquilo que nós já ganhamos. E a mulher estava cega espiritual, apesar de ser uma mulher escolhida de Deus. Elias ficou lá, estava 3, 4 meses, não sei quanto, comendo daquele azeite, daquela farinha, daquele bolo, e nunca faltou. Mas ela não se lembrou, podia ela ter voltado, né, para Elias. Falei: Elias, você se lembra que quando você chegou aqui só tinha um pouquinho de azeite, farinha, que nós ia comer, ia morrer?
Eu não lembrava mais. Deus, que milagre, hein? Que até hoje nós comemos e não faltou nem o azeite, nem a farinha. Mas ela estava tão envolvida com a mente, tão poluída com o problema, que ela não analisava mais nada, nem pensava em Deus. Meus queridos irmãos, precisou mesmo o filho daquela viúva adoecer e morrer, para poder abrir a mente dela. Quando ela disse para Elias, o filho morto, ela disse: Elias, na situação que nós estamos vivendo, você ainda vem para minha casa para trazer o meu pecado à minha memória. Meu irmão, você já sabia que a pessoa, quando está no pecado, ele não quer ouvir a palavra de Deus. Quando ele perde a sua fé, ele não quer ver, porque a palavra de Deus faz nós lembrar das coisas erradas que nós fazemos, dos pensamentos errados. E foi assim que aconteceu com aquela mulher. Mas Elias disse: me dá o teu filho. E a mulher está lá no quarto. Elias foi lá, orou, ressuscitou o rapaz e trouxe, entregou para a mulher: aqui, o seu filho vive. E ela agora disse, agora que a mente dela afastou o problema, ela disse: agora, Elias, eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Meus queridos irmãos, o que eu vejo nisso aí? Precisou o filho daquela dona morrer e Elias ressuscitar. Ela estava com a mente tão voltada para os problemas que não podia mais, ela tinha esquecido de Deus. Mas eu quero dizer para você, a igreja que nós estamos vivendo hoje é a mesma aquela igreja da viúva de Sarepta. Está tão envolvida com os problemas que esqueceu de Deus. A mente está tão voltada com o problema que só fica falando do problema, do tamanho do problema. Mas não para meditar no tamanho do Deus que você serve. E nós deveríamos fazer o contrário, esquecer do problema. Você precisa esquecer do problema e voltar-se para o Deus que você está servindo. Buscar na palavra, porque diz que ele se revela para nós através da sua palavra, para você descobrir quão grande é o poder de Deus na sua vida. Para você apresentar o seu problema, o seu Deus para o problema. Se é o câncer, se você está desenganada dos médicos, não se preocupa com isso não. Apresenta o seu Deus para o câncer, porque a última palavra é de Deus. O câncer para Deus, o nosso Deus, é como se fosse uma gripe. Entendeu, minha irmã? Só que você está tão com o medo, sufocou a sua mente. O problema é que você não tem mais condição de buscar a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, você que está na igreja há 20 anos, está com câncer, desencanada no médico, ou com a diabetes, que é a esposa do diabo. Esse espírito de diabetes, isso o médico não cura, é a esposa do diabo. Só Jesus é quem cura. Olha, coloca um copo d'água na televisão, assiste o Valdemiro, o programa da Igreja Mundial, e você vai ser curado através da televisão, daquela água que você tomar. Orando com um pregador, você vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Fica com essas palavras, medita nela em nome de Jesus.